Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar com vocês em relação aos débitos do PRT, né, referente à medida provisória 766, referente ao parcelamento que o governo federal editou agora no início de 2017. O que eu vou falar para vocês aqui é em relação aos débitos junto à dívida ativa da União, né, da PGFN. E o que regulamentou esta medida provisória foi a portaria 152 de 2017. Então, ela, em seus artigos, ela determinou ali quais os procedimentos para se fazer a adesão a este parcelamento. Em relação aos débitos junto à Receita Federal do Brasil, vocês precisam assistir a um outro vídeo que eu disponibilizei para vocês, que se refere em relação à Instrução Normativa 1687. É ela que regulamentou os procedimentos para fazer-se o parcelamento dos débitos junto à Receita Federal do Brasil. Vocês vão ver lá que são outros procedimentos, são outras normativas. Alguns artigos praticamente acabam sendo o mesmo aqui da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em relação a este parcelamento, né? Mas tem muitos outros artigos aí que vocês vão perceber que são diferentes os procedimentos. Até mesmo porque na Receita Federal você vai poder abater créditos para liquidar débitos, diferentemente aqui da dívida ativa, que não é permitido, ok? Então, eu estou até gravando esse vídeo novamente, eu já havia disponibilizado para vocês, mas eu excluí aqui do meu canal. Ao assisti-lo várias vezes, eu percebi que eu cometi alguns erros lá, inclusive em relação à parte de referência, né, da modalidade de parcelamento. Eu disse que poderia parcelar apenas pagar na primeira modalidade 20% e parcelar em 90 vezes. Não é verdade. Vocês vão ver aqui o que eu vou explicar, né? Então, a primeira modalidade paga-se 20% ou parcela o restante 96 vezes. Então, por isso eu decidi, estou gravando aqui novamente o vídeo e vou passar mais algumas informações aí complementares para reforçar ainda mais a este vídeo. Quando eu gravei o outro, estava muito no início, né? Então, algumas coisas ainda não estavam assim muito claro para todos nós, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que está dizendo, como que você vai proceder para fazer aí o seu parcelamento junto à dívida ativa da União. Vamos lá, vamos ver o que está dizendo aqui o primeiro artigo da portaria 152. Ele está dizendo que poderão ser incluídos neste parcelamento os débitos vencidos até 30/11 de 2016. Se você tiver débitos posterior a esta data lá, não vai poder, né, parcelá-los. Então, assim, neste PRT não pode. Neste caso aqui, são débitos vencidos até 30/11 de 2016, ok? O artigo 2, ele diz que o PRT, ele vai abranger aí tanto parcelamento para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, né? Então, ambos podem aderir aí ao parcelamento, né? Inclusive, pode incluir também parcelamentos anteriores, né? Ativos ou até mesmo ajuizados. O parcelamento, ele será feito por modalidade, né? Na Receita Federal também vai ser por modalidade. E às vezes muitas pessoas não estão prestando atenção o que quer dizer aqui e o que impactaria esta situação do parcelamento ser por modalidade. Eu vou explicar para vocês. Então vamos ver aqui. Por modalidade quer dizer o seguinte: vai poder parcelar os débitos previdenciários, ou seja, você vai lá e vai fazer um parcelamento para os débitos previdenciários, ok? Segundo, você vai fazer um outro parcelamento para os débitos, né, federais, os demais débitos federais. Se você tiver também débitos aí em relação ao FGTS, você vai fazer um terceiro parcelamento. E se você, porventura, tiver débitos aí antigos, né, da CPMF, você vai fazer um quarto parcelamento. Ou seja, você terá 4 parcelamentos na dívida ativa da União, os quais, no caso, não poderá ter a parcela inferior a R$200 para a pessoa física e R$1.000 para a pessoa jurídica. Então, no caso da pessoa jurídica, ela vai ter aí, né, 4 parcelamentos, R$1.000, parcelas superiores a R$1.000 aí para cada parcelamento, para cada modalidade.
Então, pegaram muitos contribuintes de surpresa. Eles correram no início aí, né, no desespero de aderir para pegar a certidão. O que eles fizeram? Correram lá, fizeram adesão, mas não tinham percebido que ocorreria esta situação desses tipos de parcelamentos. E com isso, o contribuinte achava, vou entrar na modalidade de 120 parcelas, achou que pegaria o débito dele, parcelaria lá, e de uma vez em 120 parcelas pagaria ali R$1.000 por mês, né? Ok, achou que todos os débitos estariam juntos ali, aí beleza. Tiveram a surpresa, quando fizeram a adesão, quando viram que geraram aí parcelamentos distintos e que tiveram várias guias para pagar, estão em desespero. Então, ou seja, ao invés de pagar R$1.000 por mês, eles vão pagar R$4.000, quem tiver, né, todos esses parcelamentos. Cuidado, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui novamente para fazer essa observação para vocês. Fiquem atentos antes de aderir a esse parcelamento. Tem várias outras situações aí também que muito complexas para os contribuintes. Vamos lá. No artigo 3º, na opção 3, está dizendo que o parcelamento, você poderá aderi-lo, então, em duas modalidades, né? Quando digo duas modalidades, por exemplo, na primeira modalidade você pode optar em pagar 20% do valor do débito à vista, lembrando que são 4 parcelamentos. Aí você paga 20% do valor à vista da dívida, né, que já está consolidada, e pode parcelar o restante em até 96 vezes. E a segunda modalidade, você poderá parcelá-lo em até 120 prestações, em até. É aí que eu acabei de explicar para vocês que tem que tomar cuidado, né? Não quer dizer que o valor da dívida que você tenha vai atingir as 120 parcelas. Talvez pode ocorrer de dar apenas aí 20 parcelas, 40 parcelas, 50, vai depender aí do montante da dívida que você tiver. Então tem que tomar muito cuidado aí para não ser pego de surpresa, né? Outra informação importante é que em relação aos débitos da dívida ativa da União, para quem tiver débitos superiores aí a 15 milhões de reais, devem apresentar, né, carta fiança, né, ou seguro garantia, né, judicial. Então o que acontece? Só que como são parcelamentos, né, 4 parcelamentos, dependendo aí da situação, esta garantia é por cada parcelamento, tá? Não é pela totalidade. Ok? Fique atento. Eu tenho débitos previdenciários, eu devo 14 milhões de débitos previdenciários, eu tenho que apresentar garantia? Porque eu também tenho débitos de 10 milhões lá dos demais débitos, eu tenho que apresentar garantia? Não, nenhum nem outro. O débito ultrapassa aí os 15 milhões, ok? Por modalidade, fique atento a isso. Agora nós vamos falar aqui, no artigo 4º, quanto à adesão do parcelamento. Ele ocorrerá exclusivamente no site lá, né? No site da PGFN, né? Via o ECAC. Então, como que você vai fazer? A pessoa jurídica vai ter o certificado digital e a pessoa física, ela faz o seu cadastro lá, o registro, e obtém o código para acessar e fazer o seu parcelamento. Os períodos dos parcelamentos. Quanto aos débitos previdenciários, eles iniciaram então no dia 6 de março de 2017 e vão até 3 de julho de 2017. Para os demais débitos, eles vão iniciar o parcelamento no dia 6 de fevereiro de 2017 e vai até 5 de 6 de 2017. Quanto ao FGTS, ele começará dia 6 de março, que já começou dia 6 de março de 2017 e vai até 3 de julho de 2017 também. Então fiquem atentos aí a estes prazos. É importante para outras situações aí que pessoas vão precisar destas datas. Fiquem atentos. O artigo 5º diz que o deferimento ele ficará condicionado ao pagamento dos 20% à vista, se for na primeira modalidade, ou o pagamento da primeira parcela, que deverá ocorrer até quando? Até o último dia útil do requerimento da adesão. Ou seja, dentro do próprio mês, né? Fez a adesão no mês de março, você tem até o último dia aí do mês para efetuar o pagamento daquela parcela, para que o seu parcelamento seja deferido e incluído aí no PRT, né? Já falei. E quanto aos demais débitos, né, superiores aí a 15 milhões de reais, eles ficarão aí condicionados à apresentação, né, da carta fiança, conforme mencionei, né, e da
da carta de garantia judicial lá também. Então, em relação a essa situação do artigo 5º, as informações são essas. O artigo 6. O parcelamento PRT ele abrangerá a totalidade das inscrições exigíveis em nome do contribuinte, né? Que será feito pelo responsável, uma vez aderido ao parcelamento com fissão irretratável. O contribuinte também, no momento que ele faz adesão, que ele efetivou ali a sua adesão, ele também está se comprometendo a pagar em dia as parcelas do PRT e futuros também, né? Vedação desses débitos a outros parcelamentos futuros, caso venha ocorrer, também não vai mais poder entrar em outros parcelamentos, porventura o contribuinte não conseguir pagar as parcelas deste parcelamento, vai ter consequências, por isso que tem que tomar muito cuidado antes de aderir a esse parcelamento, tem que analisar muito bem, porque o contribuinte vai ter que andar na linha, ele vai ter que manter em dia todos os seus tributos dali para frente, ok? Fiquem atentos aí. Principalmente pagar em dia o FGTS também, não pode atrasar nenhuma parcela do FGTS, né? E o expresso consentimento aí do correio eletrônico, ao qual o contribuinte irá receber aí as informações relacionadas a este parcelamento do PRT. O artigo 7º, né, ele vai falar aí quanto à garantia, né, após a adesão. O contribuinte que tiver que apresentar a garantia, que se tiver débitos mais de 15 milhões, conforme eu expliquei, ele vai apresentar aí as garantias até o prazo final destes parcelamentos. Então verifiquem aí os incisos 1 ao 4º, né? Porque vocês vão ver como apresentar essas garantias e vai ver lá o prazo de cada um, né, da adesão aí ao parcelamento, né? Vocês viram que são situações diferentes. O artigo 8º ele diz que cabe ao PGFN, né, da sua jurisdição do contribuinte analisar a garantia e decidir se vai aceitá-la ou não, né? No artigo 9 ele fala que se a PGFN observar alguma coisa que está, né, errada em relação às garantias tal, a PGFN ele irá notificar o sujeito passivo, né, o contribuinte, para que no prazo de 30 dias ele regularize aí essas pendências quanto às garantias apresentadas, né? Será consolidada na data do pedido do parcelamento. Então, o artigo 10 está falando que o parcelamento PRT ele será consolidado já na data do pedido do parcelamento. O artigo 11 ele fala quanto ao valor das parcelas, que, conforme já mencionei, para a pessoa física não poderá ser inferior a R$200 e para a pessoa jurídica não poderá ser inferior aí a R$1.000. O artigo 12 ele diz que os débitos serão atualizados pela Selic e vencerão no último dia útil de cada mês, né? Lembrando que vai ser gerado lá pelo próprio sistema do ECAC. No caso dos débitos, vocês vão ver depois, o parcelamento de FGTS vai ser gerado pela Caixa Federal, né? Caixa Econômica Federal. Que é o artigo 13, né? Guias geradas, né, pelo PGFN e o do FGTS pela Caixa Federal, né, através da guia GRDE. O artigo 14, ele diz que se o sujeito passivo quiser, né, quiser incluir no PRT débito de parcelamentos, né, que esteja aí em discussão judicial, alguma coisa, ele deverá entrar no ECAC, né, e fazer aí a desistência do parcelamento. Vamos ver aqui mais uma vez, que eu acho que ficou um pouquinho complicado. Se o sujeito passivo, né, quiser incluir no PRT débito de parcelamentos, deverá entrar no ECAC, no PGFN, na opção desistência de parcelamento, desistir dos parcelamentos previdenciários lá na Receita Federal do Brasil e os parcelamentos do FGTS na própria Caixa Econômica Federal, ou seja, os demais débitos, né, parcelamentos de demais débitos na própria PGFN, ele terá a opção para fazer a sua desistência. E em relação aos débitos previdenciários lá da dívida ativa da União, eles terão que pedir a desistência na própria Receita Federal do Brasil e o FGTS na Caixa Econômica Federal. Agora eu acho que ficou mais claro aí, né, o entendimento. O artigo 15 ele diz que parcelamentos anteriores
irretratável e irrevogável. Verifique os incisos 1 ao 3º. Então, desistiu do parcelamento ali, já era, né? Já foi, não volta mais. O artigo 16, ele diz que débitos em discussão judicial, o sujeito passivo deverá, primeiro, desistir das ações, segundo, renunciar a quaisquer alegações e protocolar o requerimento de extinção do processo, né? Lá na PGFN, né? O artigo 17, o sujeito passivo ele deverá apresentar o documento de desistência dos processos até o final do PRT e do FGTS apresentar na Caixa Econômica Federal do Brasil, cada um ali respeitando aos prazos, né, da adesão ao PRT. O artigo 18 ele diz que os depósitos que tiverem lá do FGTS eles serão automaticamente transferidos para pagamento desta dívida ou convertido para a renda da União, né, convertidos a favor da União. O artigo 19, se o sujeito passivo não quiser incluir débitos exigíveis que estejam em ação judicial, ele deve aderir ao PRT, porque vai entrar todos os débitos que estiver no nome lá do contribuinte, né? Aí ele fará o parcelamento integral ali de todos os débitos, né? Ele adere ao parcelamento e depois apresenta à Receita Federal até o prazo final do PRT, tem que observar esta data, um pedido de revisão de débitos, solicitando a exclusão desses débitos que eles não querem que fique neste parcelamento. Fique atento a esta informação, é importante. O artigo 20, ele determina quanto à exclusão do PRT. Outra informação importantíssima que os contribuintes têm que tomar cuidado, né? Eu tenho recebido várias ligações aí me questionando sobre este assunto, então fiquem atentos. O que ocasionará aí a exclusão do PRT? Primeiro, se você deixar de pagar 3 parcelas, né, consecutivas ou 6 alternadas, se você pagar todas as parcelas aí do PRT, mas esquecer uma no meio, você também será excluído. Se porventura a Receita Federal verificar que o contribuinte está tentando esvaziar patrimônio para não arcar com o pagamento deste parcelamento, também será excluído. Né? Se a empresa, o contribuinte, por exemplo, decretar falência, concessão de medida cautelar fiscal, né? Se porventura o contribuinte tiver aí inaptidão no seu CNPJ, não pagar as parcelas em dias, a do PRT e as futuras, inclusive do FGTS, né? Então precisa verificar todas estas informações aí que serão motivos de exclusão do PRT, né? E consequências gravíssimas, né? O artigo 21, ele diz que a revisão da consolidação ocorrerá na PGFN, né, a pedido do sujeito passivo ou de ofício, né. O do FGTS esse pedido de revisão será feito na própria Caixa Federal do Brasil. O artigo 22 diz que compete aos procuradores da Fazenda Nacional em exercício, verifique lá os incisos 1 ao 4º deste artigo para vocês verem o que competem aí os procuradores da PGFN em relação a este parcelamento. O artigo 3º determina que fica delegada a Caixa Econômica Federal do Brasil para regulamentar a concessão e a administração do PRT em relação aí aos débitos do FGTS. Então, a Caixa Federal é que vai cuidar em relação aí ao PRT do FGTS aí, ok? O artigo 24, ele diz que a inclusão de débitos no PRT não implica em novação de dívidas, ok? O artigo 25 diz que aos parcelamentos de que trata esta portaria, né, vocês precisam verificar lá os incisos do que está se referindo a esse artigo 25. E o último, que é o artigo 26, ele apenas está determinando que entre em vigor na data da publicação aí, esta portaria, né? Então, conforme vocês podem verificar aí, o intuito, né, de eu ter gravado novamente este vídeo referente a este assunto foi justamente aí por alguns erros que eu cometi no vídeo anterior, até mesmo porque não estava muito claro para mim aí algumas informações, mas agora o que eu estou passando aqui é o correto, podem ficar tranquilos. Então, vocês vão analisar muito bem para não incorrer em erros, tomem cuidado, analise bem este parcelamento, não precisem correr, né, entrar em desespero, às vezes é melhor analisar um pouquinho primeiro, analise toda a sua situação, verifiquem primeiro, né,
Olha, eu tenho parcelamentos aí ativos, eu tenho parcelamentos que estão em discussão administrativa ou judicial, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então analise primeiro, né? Depois que você fechou todo o raciocínio, aí você vai lá e faz a adesão. Porque as consequências são graves, né? Então primeiro que você já viu que você vai ter que entrar, assim, vamos dizer, você vai ter que manter-se em dia até o término deste parcelamento, né? E também, senão você vai ser excluído. E se você for excluído, tudo bem, você vai lá, vai discutir, terá um prazo de 10 dias, ó, terá um prazo lá, né, para discutir tudo, mas vai ser lá na esfera administrativa, ou seja, não tem o que discutir, perdeu mesmo a análise ali, você vai ter que pagar em 30 dias, você mesmo, ou de repente eles já vão executar, então tem que tomar muito cuidado para isso, né? Então, mais uma vez, eu peço aqui por gentileza, agradeço a atenção de vocês, peço por gentileza aí se inscreverem no meu canal do YouTube, né, para vocês acompanhando aí os meus vídeos. Estarei disponibilizando sempre que possível aqui novos temas, né, tributários, daqui a pouco eu entro em outros temas também aí importantes para vocês que são atuantes aí da nossa área tributária, né? E até mesmo para os contribuintes é importante, tá bom? Eu agradeço muito, se inscrevam, né? Compartilhem esse vídeo por gentileza, vamos compartilhar aí para alcançarmos um número maior de pessoas, né? Neste país afora e poder ajudar e contribuir aí com o próximo, né? Com os nossos amigos, nossos colegas, principalmente quem atua no dia a dia, tá bom? Eu os agradeço muito, obrigada. E não deixem de assistir, né? Tem vários outros vídeos referente a este mesmo assunto da dívida ativa que eu disponibilizei para vocês, de perguntas e respostas que eu recebi aqui de contribuintes. Formulei entre as respostas, né? E gravei os vídeos, disponibilizei também, estão aí no meu canal, tá bom? Às vezes pode ser aí uma dúvida sua, já esteja respondido aí, tá bom? Um abraço, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.